Uma das palavras mais utilizadas, faladas hoje é a palavra ansiedade, né? Eu já vi menino com diagnóstico de ansiedade com 7 anos de idade, 6 anos de idade, né? A gente, Zulene, que trabalha com crianças e tal, e olha, ela tem ansiedade, né? Com 7 anos de idade, 8 anos de idade. Fora os adultos, né? É uma palavra que também está muito na moda e tudo. Nesse caso, como diferenciar uma ansiedade natural e uma ansiedade patológica? Até que ponto essa ansiedade patológica a gente consegue identificar ela para começar a procurar ajuda e quando que é natural do ser humano, que todo mundo tem um pouco disso. Tá? Sim, sim. Antes da gente abordar a ansiedade patológica, a gente tem que compreender que a ansiedade é uma condição humana, né? Faz parte da natureza humana a ansiedade. Por exemplo, antes de vir para cá, estava com um friozinho na barriga, aquele friozinho, aquela ansiedade fisiológica que não me impedia de agir por conta que eu estava no Santo Flow e vinha para o Santo Flow, podcast maravilhoso que eu acompanho, então assim, a pressão grande, ao vivo, aí eu ficou aquele friozinho na barriga. Sim. Mas é aquilo tudo dentro da normalidade, né? Todo mundo tem isso, né? Então assim, essa ansiedade fisiológica a gente tem, né? A gente tem. O que é que a gente considera ansiedade patológica? Aquela ansiedade que começa a dar sintomas no indivíduo, aquela taquicardia, aquela dormência nas mãos, o paciente fica com dificuldade de concentrar, fica ali, às vezes dá até diarreia, dá falta de ar, né? O que é aquilo ali que acontece? Na verdade, a ansiedade ela está muito ligada ao medo, né? Uhum. Ela está muito associada ao medo, né? Então, assim, quando a gente tem esse mecanismo, e o medo é uma condição da nossa herança, né? Então, assim, o medo faz parte do ser humano, né? A ansiedade, ela é vamos dizer assim, um fenômeno desregulado, é uma descompensação de cálculo. Por exemplo, o indivíduo, ele começa a julgar o que é possível em algo que vai acontecer. Por exemplo, ele começa a calcular errado. Uhum. Ele tem um erro de cálculo por algum mecanismo falho que está no momento. Ele começa a calcular errado. Por exemplo, ele sai de casa, vai pegar o carro e ele diz, eita, eu vou morrer de um acidente. Então ele começa a pensar naquilo e aquilo começa a virar uma certeza, então ele vai ter medo de morrer, né? Então, assim, qual a chance de você sair de casa e morrer, né? Assim, se for pegar estatisticamente, a chance de você voltar é muito maior do que de você não voltar. Ele calcula errado, ele tem essa falha por algum mecanismo que ele não soube regular, ou por algum mecanismo já genético também, né? Então, assim, por exemplo, a gente está conversando aqui e a gente escuta um barulho lá fora de umas pegadas, né? A gente está escutando aqui uma pegada e tal, de um bicho. E aí a gente está conversando aqui, a gente vai intuir nosso julgamento, a gente não tem aqui ninguém com nenhum transtorno de ansiedade, e a gente vai intuir que é um gato, um cachorro, né? Mas vamos supor que a gente começa a pensar que é um leão ali fora. Uhum. Eu acho que a gente ia começar a tremer na base aqui, né? Pai, tem um leão ali fora, vamos começar a se esconder aqui, aí começa o coração a acelerar, que isso é a adrenalina, né? É um desses hormônios, dessas substâncias que circulam no nosso corpo, e quando a gente faz o cálculo errado, a gente começa, na imaginação, a achar que é algo que não é, a gente começa a ter esse disparo no nosso sistema límbico, né? A gente começa a ter um disparo de adrenalina no corpo. E a adrenalina, quando ela passa pelo coração, quando ele passa pelo pulmão, quando ela passa pelo intestino, ela vai dando sintomas. Quando a gente tem um disparo de adrenalina, a gente começa o coração a ficar acelerado, as mãos adormecem, porque causa um efeito nas extremidades, ela vasoconstringe, ela começa a diminuir a perfusão das extremidades, ela centraliza a perfusão, né? Isso é o fenômeno da adrenalina. Quando você está tendo uma crise ansiosa, que a depender da intensidade, a gente denomina isso de síndrome do pânico, né? Que está entre os transtornos ansiosos. O síndrome do pânico é como se fosse uma ansiedade muito forte aguda. É um disparo de adrenalina que teu corpo tem por conta dessa falha no teu cálculo que tu fez,
tu começa a ter um disparo de adrenalina e teu corpo começa a travar. Muita gente paralisa, né? E aí já vem a questão do medo, nessa questão da adrenalina, ela não é propriamente ruim. A questão do medo, a gente sobreviveu, a nossa espécie sobreviveu por conta disso, né? Por conta dessa questão do medo. Quem tinha medo sobrevivia, conseguia entrar na selva, olhar, deparar com a ameaça real, né? E entrar na posição de luta ou fuga, né? É para isso que serve o medo. Só que quando a gente tem essa falha, a gente começa a calcular errado. A maioria das vezes ela é associada a alguma coisa que aconteceu, tipo, sei lá, a pessoa passa por um assalto, por um sequestro, ou no caso da ansiedade, está vivendo um nível de estresse muito alto, algum problema com o filho que está na droga, ou o marido que está com alguma dificuldade, ou no trabalho. A maioria das vezes é associado a alguma coisa externa, como você fala, ou pode acontecer ansiedade, síndrome do pânico, simplesmente por um problema orgânico, assim, naturalmente falando, ou a maioria das vezes é alguma coisa que leva a isso? Não, geralmente a ansiedade ela vem por um fator externo, não é algo que vem ou assim, externo que eu falo, ou um fenômeno que aconteceu, tem um estímulo externo, ou um pensamento, né? Um gatilho. Por exemplo, a pessoa vivenciou uma experiência negativa, né? Ali ele cria uma memória. Uma memória, que essa memória, por mecanismo de defesa, aquela pessoa pode ficar preso nessa memória quando se defrontar novamente com aquela experiência negativa ou com algo que lembre essa experiência. Então, ela pode ter um quadro de pânico diante de uma experiência novamente, por conta de uma memória. Às vezes ele não tem a memória, mas ele tem a imaginação, que pode acontecer com ele, né? A ansiedade ela sempre vem nesse sentido, né? De pensamentos, ou pensamentos ou traumas, né? Que o indivíduo teve. E aí a problemática é que muitas vezes a medicação por si só ela não dá conta. Tem que fazer um tratamento psicoterápico.